Olá, amigos, mais uma vez estamos juntos para fazer o nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11. E hoje um debate importante, um assunto muito importante que está na ordem do dia da cidade. E olha, mexe diretamente com você, na verdade com todos nós. Então, por isso, já esteve aqui conosco, nos dá a honra mais uma vez, atender um convite, assim, meio às pressas, porque eu senti, ao participar de uma reunião com ele, que o debate realmente está quente, polêmico até certo ponto, com divergências, com convergências, enfim. Mas é um assunto importante que é o novo plano diretor da cidade. Pela legislação, o prefeito que assume no início do seu mandato, no seu primeiro ano, ele tem que fazer uma revisão do plano diretor. E então o secretário de Desenvolvimento Urbano, Nelson Gonçalves, está coordenando esse trabalho. Eu tenho participado, para nossa alegria, muitas reuniões estão sendo realizadas na nossa sede da Associação Comercial. Ainda nesta quarta-feira realizamos mais uma. Mas enfim, está aí na ordem do dia o plano diretor e sob pressão, né, secretário? Mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite. Sob pressão por quê? Porque tem que aprovar até dezembro e tem Câmara, recesso, não é isso? É isso. Um abraço. Mais uma vez, te agradeço o convite, é um prazer estar sempre aqui esclarecendo aos teus ouvintes e te dizer que realmente é um momento extremamente importante no qual há de se fazer todo o esforço necessário e o Conselho tem sido muito parceiro, né? Tem nos ajudado. Hoje mesmo, se você pode observar as colaborações de alguns conselheiros, em especial a arquiteta Lenimar, né? Fez colocações muito pertinentes. E a gente não espera outra coisa que senão isso, né? Que esse pessoal possa, de fato, estar colaborando e complementando aí as nossas reflexões, porque todos têm um objetivo comum, que é o crescimento e a melhora da cidade. Aliás, esse é um dos focos importantes, repito, nós estamos participando, um dos focos importantes, principalmente em termos de área portuária, nessa convivência porto-cidade, é a melhoria da qualidade de vida da população. Esse é um aspecto importante, mas vamos falar de Porto daqui a pouco. No geral, a proposta que está ainda em fase diminuta, nós teremos ainda audiências públicas, né, secretário? No geral, o que propõe em termos de mudança? Olha, nós tínhamos que escolher uma espinha dorsal para a colocação das nossas reflexões e fazer uma avaliação. Então, partimos de um diagnóstico que pressupõe a avaliação das políticas públicas da cidade, políticas urbanas sobretudo, urbanas e sociais, e fizemos de forma que essas políticas possam estar alinhadas com as políticas dos governos estaduais e federais, até mesmo porque a ideia também, em estando alinhando, se conseguir recursos para a implementação de mudanças. E colamos essas reflexões nas reflexões também necessárias que a mobilidade urbana vai nos direcionar. Veja, nós estamos já revendo e reconstruindo um plano de mobilidade urbana para a cidade e muitas ações o prefeito tem capitaneado com pulso e colocando bastante energia nisso. O prefeito Paulo Alexandre, até por conta da juventude, é muito dinâmico e tem uma interlocução muito fácil com os órgãos estaduais e federais e tem conseguido aí construir um cenário de muita mudança com VLT, com túnel no maciço, túnel submerso, o teleférico, tudo isso numa construção que o plano diretor vai aproveitar e colar suas políticas ao eixo de todos esses planos de mobilidade, todas essas ações na direção da mobilidade. Até mesmo, agora se conversa da gente trabalhar o sistema aquaviário de transporte pelos canais, né? Isso acaba sendo uma solução complementar e um cenário de oportunidade para que a gente reveja também as políticas públicas. Nós, secretário, durante essas reuniões que nós temos participado, temos observado, sem dúvida alguma, uma participação importante, né, da comunidade, né? Pelo menos nosso auditório tem estado praticamente repleto. Isso é um sinal positivo de interesse e de participação. O senhor também observa dessa forma? Com certeza. Hoje mesmo estava lá o Pascoal, né? Isso. E o Pascoal não é conselheiro, talvez se torne, eu preciso até ver como é que ficou essa situação, porque nós gostaríamos que ele fosse conselheiro, primeiro porque acrescenta, sempre trouxe reflexões positivas, muitas propositivas, algumas de alerta, né? Como informações que o grupo vai se valer para fazer novas reflexões. E esse tipo de profissional nos interessa demais, né? Nos interessa que ele possa estar trazendo essas colaborações. E em alguns momentos ele veio até como convidado. Se comentava, encontrava com algum conselheiro, comentava alguma reflexão, então traz para o conselho para que a gente debata.
porque esse tipo de reflexão, esse compromisso com a cidade nos interessa, né? Nos interessa trazer esse debate para dentro do Conselho. E, como você bem disse, nossos auditórios têm estado lotados porque as pessoas realmente estão vendo que é um espaço de participação efetiva, as reflexões são colocadas para discussão e, certamente, na maioria das vezes, são coladas no texto que vai ser encaminhado. E justiça seja feita democraticamente. O espírito democrático do secretário, da sua equipe, a gente observa em toda e qualquer discussão, em toda e qualquer proposta. Eu acho que isso é fundamental. Nosso último plano diretor é de 2011 ou 12? Ele tem revisões sistemáticas, mas ele é de 2011. 2011. Mas ele, na verdade, promoveu uma mudança muito pequena e agora é importante que o cidadão entenda isso. O que nós estamos promovendo é uma revolução. É isso que eu ia perguntar. Não dá para a gente falar, porque é um calhamaço. Mas em termos percentuais, se é possível, o senhor responder isso, quanto muda em relação a 2011 para 2013? Se eu fosse falar de uma forma... 60%, 50%, eu mais? Vou dizer que é mais de 80%. Meu muito Deus, pouca então coisa. É um novo plano diretor? Indiscutivelmente é. Veja, Márcio, hoje o momento da cidade é um momento extremamente delicado. Por que eu digo delicado? Se há um cenário de oportunidades, né, com uma correria muito grande na economia, um aquecimento muito grande nas questões que envolvem até mesmo o nosso terciário na cidade, por outro lado, é um momento extremamente delicado. Né? A mobilidade urbana é o carro-chefe por quê? Hoje a cidade está saturada, você não tem mais para onde colocar carro. Né? Os prédios acabam incentivando também uma ocupação que hoje, quem que não quer comprar um apartamento com 3, 4 garagens? Isso acaba... Com 3 garagens, por favor. Isso acaba acrescentando um custo muito alto. Então, há uma expulsão de um extrato aí da nossa população. Nós não queremos isso. Isso aumenta a pendularidade, dificulta a gestão da cidade. Então, nós queremos uma nova tipologia de ocupação. Já fizemos uma conversa olho no olho com uma parte do segmento da construção civil. Levamos grandes empresários, vamos continuar essa construção. Por quê? Não adianta nós criarmos um texto que os empresários não possam se valer para implementar as construções que nós desejamos, senão vira a tal da letra morta, é um texto inócuo, que não se traduz efetivamente na oportunidade que nós queremos para trazer de volta, para segurar essa população na cidade. Né? O mercado comum da construção civil não tem olhado para esse segmento. Então nós vamos, através de um instrumento legal, traduzir aí esse desejo e um texto que possa, de fato, trazer esse construtor a produzir essa tipologia de habitação. Olha, eu fiquei surpreso. Eu imaginava, apesar de estar participando diretamente, que fosse uma mudança em termos de 40, até quase 50, mas praticamente é um novo plano diretor. Mas olha, nós vamos fazer um intervalo. E antes do intervalo, só quero dizer, em termos de... O secretário falou, é um assunto importantíssimo, nós vamos abordar, eu quero voltar falando um pouco de Porto, dessa convivência Porto-Cidade, e depois quero falar sobre mobilidade urbana, até porque o secretário falou em túnel, na intervenção na entrada da cidade, o túnel da Zona Noroeste, o túnel para Guarujá, o VLT, eu quero abordar com o secretário, mas nos últimos anos, obviamente em função também da necessidade econômica, o governo incentivou o quê? A compra de carro. Reduziu o IPI, aquela coisa que ele estimulou. E a nossa infraestrutura é a mesma há tantos anos. As últimas grandes intervenções viárias foram a Avenida Portuária e, mais recentemente, a Perimetral. Fora isso, mais absolutamente nada. Voltaremos em instantes. A TV Com cumpre um papel fundamental, que é o de levar informação à população santista. E é uma TV construída e feita pelas pessoas que vivem e conhecem a nossa cidade. Por isso, a informação chega a você da melhor forma possível. E a gente precisa disso, de meios de comunicação que possam discutir os temas que são relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade e que são importantes para a nossa população. Parabéns a todos que fazem a TV Com. Voltamos com o nosso Acesse na TV. Hoje, mais uma vez, nosso amigo e secretário de Desenvolvimento Urbano, aliás, reeleito também presidente do
o CMDU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, mandato aí de 2 anos, justamente para coordenar, para continuar coordenando esse trabalho envolvendo o plano diretor. Mobilidade urbana vamos falar em seguida, mas dentro dessas propostas que estão sendo discutidas, sem dúvida, alguma das mais polêmicas ou divergentes, que tem causado certa divergência, essa relação porto-cidade envolvendo principalmente granéis sólidos. Para o espectador entender, a proposta da Prefeitura é que, visando qualidade de vida, preservação de meio ambiente, a verdade é que, na ponta da praia, não mais granéis sólidos. É isso, secretário? É isso aí. E aí nós temos ali algumas situações que quem está lá instalado tem que, no mínimo, nesse período em que se discute, ter uma modernização, né? Você vê algumas empresas ali que têm sede em outros países e que têm um tratamento diferenciado em relação ao tratamento desse material. Por que aqui não pode acontecer isso, né? Se existe tecnologia. Até porque já se mediu a poluição, já se sabe que ela está muito acima, mas muito mesmo, acima do sustentável. Então, por que não implementar? Será que essas pessoas que fazem a gestão não conseguem enxergar, não querem enxergar, gostariam de morar ali e estarem dentro dessa situação, né, de incômodo, tão inconveniente para a cidade, para o munícipe? É verdade, e hoje o meio ambiente é fundamental. Graças a Deus, cada vez mais, principalmente no Brasil, se cria uma consciência de preservação, de defesa e principalmente de respeito. Eu vejo pelas novas gerações, tenho um exemplo em casa, já disse isso aqui, eu vejo a consciência que minha filha tem, as coisas que a minha filha aprende na escola que eu não aprendi. Se eu faço a barba hoje e deixo a torneira aberta, ela vem e desliga. Desliga e fecha. Escuta, o senhor não está vendo o papai está gastando água? É um negócio impressionante. Isso é muito o bom. óleo de cozinha, ela trouxe lá um vasilhame para não jogar na pia. Quer dizer, coisas que a gente vê agora que, infelizmente, pelo menos na minha geração, nós não tínhamos por hábito. Então, eu acho importantíssimo. Agora, secretário, ali na ponta da praia nós temos 2 ou 3 terminais. Esses contratos estão vencendo, mas tem um que tem uma opção por renovação de mais 20. Digamos que hoje é uma prerrogativa da CEP, Secretaria Especial de Portos, de renovar ou não. Digamos que a CEP, o governo federal, decida prorrogar, renovar o contrato na medida que ele tem o direito a essa renovação. Tem o direito, não significa que vai ter. Como é que fica a prefeitura nisso? Vai haver, eu acho que em tudo, né, o diálogo deve anteceder qualquer tipo de embate. Volto a dizer, a tecnologia, e esse terminal mesmo sabe, é um terminal que tem uma expertise muito grande. E sabe, eu vou dizer a você, eu já vi até quais são os mecanismos para que se evite o tipo de contaminação que se fala, né? Existem até mais de uma tipologia de técnica para poder resolver essa situação. Então, se no diálogo acontecer uma reversão e uma consciência, uma ação efetiva que encerra essa questão da poluição, eu acho que se abre uma possibilidade da permanência, né? Agora, essa situação não é uma situação que dependa da minha opinião, né? Há um colegiado a discutir isso vai passar pela Câmara dos Vereadores também. Tenho certeza que audiências públicas prefeito, também, né? Sim, as audiências públicas. O prefeito também vai se posicionar em relação a isso. Agora, a única certeza que nós temos é que, do jeito que está, não pode continuar. E, nesse sentido, o poder público não pode se omitir, tem que promover as ações necessárias para que o prefeito possa, através de instrumentos legais, se movimentar e cobrar resultados no sentido da reversão do quadro. Nesse aspecto é importante, apenas para informar o nosso telespectador, que a proposta é ponta da praia, granéis sólidos, never, nunca mais. Ok? Essa é a proposta. Em outras áreas fora da ponta da praia, existem empresas que trabalham nesse setor. Essas empresas continuarão com seus direitos e mais, se quiserem ampliar seus empreendimentos, suas plantas, poderão, desde que respeitando legislações ambientais, legislações em termos de equipamento. Ou seja, quem está fora da ponta da praia tem garantia de continuar e até de crescer. Agora, novos terminais, aí só na área continental. É isso, secretário? É isso. A ideia é que a gente possa, numa discussão com a CODESP, com a Secretaria de Portos, promover um entendimento das áreas que podem ser destinadas, né, nas plataformas logísticas e recortes no território na área continental para assentamento de novos empreendimentos. Bom, nós vamos entrar agora em mobilidade urbana, como nós estamos, daqui a pouco vamos terminar esse segundo bloco, vou deixar o VLT para o terceiro bloco. Então vamos falar agora um assunto também importantíssimo, mas talvez seja
mais fácil a gente compactá-lo agora nesse final do segundo bloco. Ligação seca Santos-Guarujá, túnel definido, túnel. Aliás, em breve o presidente da Dersa vai fazer uma nova apresentação no Conselho de Autoridade Portuária. Criou-se aí uma preocupação muito grande da comunidade em termos de desapropriação. Como é que o senhor observa essa questão? Olha, desde o início desse processo, a Prefeitura tem acompanhado, né? Nós temos um grupo técnico de trabalho capitaneado pela arquiteta Débora Blanco, que tem longa experiência, foi secretária de governo em Santos, foi secretária em Praia Grande, tem aí um conhecimento muito grande. Trabalhou da GEM também? Trabalhou na GEM, é uma profissional que dispensa quaisquer apresentação. E ela tem acompanhado isso, capitaneia um grupo, né, no qual existem outros secretários, outros técnicos. E desde o início, a primeira planta que foi aberta para que nós avaliássemos, nós já descartamos. E aí se iniciou um processo de discussão. Num dado momento, houve um recorte e um desejo de apresentação do estágio que está essa discussão. Mas não se deixou claro que ela ainda era um processo que iria continuar. E talvez isso tenha causado esse tremendo desconforto aí com a população do Macuco, absolutamente justificado, em função de você ter no ajuste fino a possibilidade de melhorar o projeto, e nós estamos trabalhando firmemente nisso. Voltamos a nos reunir, até com uma sistemática maior. Amanhã mesmo nós temos uma reunião, amanhã não, perdão. Na próxima semana nós temos a manhã do VLT, já me confundi, é que é tanto projeto, né? E a ideia é que rapidamente se possa colocar uma nova proposta em curso e com impacto melhor. Veja, na reunião ato contínuo, aquela da apresentação do Macuco, nós já tínhamos uma primeira reavaliação diminuindo para menos de 1/3, quase próximo de 1/4 o número de desapropriações. A ideia é que isso seja ainda mais refinado com menos desapropriação ainda, chegando no limite do mínimo necessário. Agora, é difícil também você fazer uma intervenção dessa monta sem ter o mínimo de desapropriação. O impacto é inevitável. É inevitável. Né? Não dá para... O que há de se fazer é mitigar esse impacto, né? Criar condições justas para quem estiver no percurso, mas, claro, dentro de uma leitura da melhor opção e com menor impacto. A verdade é que nós sonhamos com esse túnel há pelo menos 50 anos. Entendeu? Ano passado, antes do governador Alckmin, tivemos, inclusive, maquete apresentada, era ponte, túnel, ponte, enfim, parece que agora, não vai efetivamente sair do papel, então a gente tem que entender que nós teremos que nos sacrificar em algum aspecto, teremos impacto, teremos aí a mitigação das desapropriações, que já é uma notícia importante. Agora, que vai haver, é inevitável, senão, meu amigo, nós vamos ficar sem túnel eternamente. Voltaremos em instantes, aí nós vamos falar do VLT, esse é ainda mais polêmico. Até já. Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então, arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso Acesse na TV. Repito, nosso convidado de hoje, secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Santos, Nelson Gonçalves. Falamos há pouco da ligação seca, túnel Santos-Guarujá. E quero entrar no VLT. Mas antes do VLT, rapidamente, porque eu quero dedicar um tempo maior ao VLT, nós só temos mais 9 minutos. E aquele túnel da Zona Noroeste, que estágio está? Que também é outro sonho. Aquele túnel... O projeto, a ideia, né? Havia um estudo inicial, mas com apenas 2 faixas de rolagem. Nós vamos colocar uma terceira, até por conta de entender que existe um outro contexto agora, e o próprio ministro esteve aqui na cidade, gostou da ideia. Então vai ciclovia, vai uma terceira faixa, uma faixa exclusiva para ônibus, porque, voltando a dizer, da mobilidade urbana, o que nos interessa é o transporte coletivo. Nada contra o transporte individual, ele é absolutamente necessário, indispensável, né, ao trânsito na cidade, mas o nosso foco é o transporte coletivo.
e, nesse sentido, uma faixa exclusiva de ônibus cabe muito bem. E a ideia é que esse projeto contemple não só a transposição do maciço central, mas também ações para que se possa chegar do lado de São Vicente até a Imigrantes e do lado de Santos até o túnel submerso. A ideia é fazer uma ligação, de fato, leste-oeste na ilha, saindo de uma estrada e chegando no túnel. Que beleza. Só para ter uma ideia rápida, qual é o custo de uma obra dessa? É lógico, nós teremos que ter parcerias, o quê? Eu te confesso que eu não sei. Nem um chute aí? Eu estimaria alguma coisa um pouco menor do que isso, menor? Uns 800 milhões, 700 milhões. Os projetos agora, essa parceria assinada entre os governos municipal, federal e estadual para a entrada da cidade, chega a 750 milhões. E não é mas túnel. A entrada da cidade vai ficar uma beleza. Vai, né? mas dali é 750. Um túnel que, teoricamente, talvez exija mais. Mas sabe o que acontece, Márcio? Hoje, quando meu exame de admissão na prefeitura foi a fazer essa avaliação, em 89, né? E um detalhe importante, ele falava isso durante o break aqui, em 89 ele já era a favor do túnel. Exatamente. E teve gente que defendia a ponte com um vão de 85 metros. A minha prova foi que visão, fazer uma avaliação. Parabéns. Fiz o túnel. E num momento em que as tecnologias não eram tão interessantes como de hoje. Hoje existe uma série de tecnologias que permite uma nova leitura dessa situação. Por isso que não é tão difícil como muitas pessoas imaginam. E o que é interessante é que o governo do estado vai utilizar uma tecnologia absolutamente única, que é um pouco a soma de tudo que existe aí no mercado. É muito interessante a maneira como eles imaginam fazer, como desejam e vão fazer esse túnel na nossa cidade. Deus lhe ouça. Quero passar nesse túnel. Bom, secretário, vamos entrar no VLT, é um projeto já em andamento, já em execução, e agora tem uma certa polêmica ali na Francisco Glicério, que é à luz do leigo, na visão do leigo, olha, já tem a linha férrea que vem ali, paralela a Francisco Glicério, é ali. E de repente, não, mas a partir de determinado trecho ele vai para o canteiro central. Explica isso, secretário, porque eu não consigo, eu não sou arquiteto nem engenheiro. Explica aí para o nosso telespectador. Eu tenho que fazer uma crítica e um elogio à MTU, né? A crítica é porque eu acho o projeto fantástico, eu acho o projeto muito bom. Eles tiveram cuidado parece que o VLT está passando um parque, tem um trabalho de paisagismo muito interessante, contempla a ciclovia, então o projeto é muito bom. Isso é o elogio que eu faço. Eu realmente sou profundamente entusiasmado com esse projeto. E a crítica que eu faço é assim, não houve o esclarecimento devido, sobretudo ao Ministério Público, naquilo que o Ministério Público desejava ter de informações, o que criou um certo ruído de comunicação. E veja, nós temos promotores muito sérios, né? Doutor Dauri, doutor Almar, que são pessoas que estudam a fundo a situação. Doutor Dauri é uma referência em termos de meio ambiente. Sem dúvida, um sujeito muito sério. Qualidade de vida. Fala as coisas com muita clareza e a doutora Almar que não é diferente disso. Então, nesse sentido, eles estão fazendo o papel deles, que é cobrar, ter as informações certas, ter as informações completas, para ter a certeza de que essa opção pelo meio da avenida é, de fato, a melhor para os interesses da cidade. Na sua visão, desculpe interromper, a visão é o correto ou o senhor tem dúvidas? Não tenho dúvidas. Agora, veja, na última reunião que nós tivemos, os promotores colocaram lá alguns questionamentos que eu também desejo ouvir a resposta para confirmar minhas convicções. Mas, pelas informações que eu tenho até hoje, na minha leitura é, de fato, o melhor posicionamento. No entanto, eles fizeram alguns questionamentos que me colocaram algumas interrogações. Tem que admitir. Incutiram algumas dúvidas. Exato. Uma delas, você pode revelar? Não, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você tem ali no Campo Grande a passagem da rua para frente das casas, na minha leitura, há uma valorização imediata dessas casas. No entanto, na leitura da promotoria, há uma dúvida quanto será que os moradores desejam? Tudo bem, eu tenho um imóvel que hoje tem um valor X, ele vai melhorar. Isso eu acho que é automático. No entanto, será que isso é um ganho para mim de fato? Então, será que há uma possibilidade de modificar um pouco esse cenário, talvez modificando o desenho, talvez aumentando a área de calçada? Então, isso é uma coisa que só para te dar um exemplo. Outra, algumas contagens, algumas passagens novas que também vão ter de ser abertas. Então, tem que ter um refinamento aí dessa leitura do trânsito e da fluidez. Isso para te dar dois exemplos bem simples e sem profundidade. Então, alguns questionamentos têm que ter resposta de fato.
E é isso que se deseja, que o Ministério Público deseja que se faça, para que haja, de fato, uma leitura convicta de que o meio da avenida é o melhor. Eu entendo que sim, conheço bem o projeto, tive que avaliar o impacto dele e a inserção urbana, e entendo que mas volto a dizer, são pessoas extremamente preparadas e que também estudam a fundo as questões e levantaram desejam algumas informações complementares que é óbvio que há de se oferecer para que se consolide a convicção ou não, né? É verdade. E o VLT, é importante destacar, está dentro nesse contexto de mobilidade urbana e ele vem, quem sabe, é o que nós esperamos, a resolver esse problema que nós não estávamos acostumados e que nos últimos anos passamos a enfrentar esse trânsito. Né? O trânsito que hoje você não consegue andar na cidade de Santos. Algumas medidas importantes estão sendo tomadas pela CET, por exemplo. Foi muito boa medida proibir estacionamento em determinado horário dos dois lados da Washington Luiz, para que haja fluidez, como que a Washington Luiz se transforme num corredor. E o VLT vem também nesse sentido, de, quem sabe, a pessoa usar o transporte público e não usar o veículo particular. Você vê, ali nesse corredor, você tem uma ligação leste-oeste, que vai ser muito interessante, porque as outras transversais elas já têm uma situação relativamente organizada em termos de trânsito e meios de transporte público. E você vê, por exemplo, eu lembro que quando se discutiu o trecho que fica em frente ao centro de convenções, uma das coisas que mais me incomodava era aquela fila que está sempre ali. Eu cheguei a comentar isso até com a empresária. Eu falei, eu quando saio sexta-feira da aula, é o único dia que eu não faço o percurso pela Glicério, porque eu já sei que ali vai estar entupido. Então, nessa conversa, claro que ele teve que sacrificar um pedaço da área dele. Nós tiramos a fila da rua e botamos a fila dentro do território dele. Isso depois de tomar praticamente 4.000 metros quadrados de área dele. Mas por quê? Porque é uma coisa que também é do interesse dele. Não é interessante que o centro de convenções tenha uma fila na calçada, na rua, perdão. Isso é alvo de crítica. Se essa fila está ali dentro da área dele, com uma faixa de acomodação, a fluidez do trânsito é maior e ele vai deixar de ser alvo de críticas, né? Então também se procurou fazer alguns ajustes. Nessa mesma área se desejava fazer a extensão ali da Rua Sergipe. Nós vamos fazer a abertura da Via Sergipe. É só você olhar lá na frente as duas vias que nós abrimos no Campo Grande, o quanto melhorou ali. Sim, aquela paralela ali, paralela à Glicério. Hoje você vem pela Glicério, vira à direita e vai por dentro, né? Exatamente, você entra ali na Visconde de Cairu e na outra é a Visconde de Faria. Isso. Então fez-se um binário ali que melhorou muito a situação do Campo Grande. Da mesma forma, vamos continuar a Sergipe. Então também é um momento em que essas oportunidades de melhoria podem ser colocadas, né? Secretário, infelizmente acabou. O papo foi tão bom, meu Deus do céu. Olha, vai rápido, né? E eu quero publicamente reconhecer, foi um programa muito gostoso, muito interessante, com temas interessantes. E sem qualquer comparação ao tráfego, a sua fluidez ajudou muito. Parabéns pelo trabalho no CMDU, na sua secretaria. Sucesso e sorte nesses grandes projetos que com certeza vão revolucionar a cidade de Santos. E em breve voltaremos, se Deus quiser, para discutir esses e outros assuntos. Muito obrigado, secretário. Voltar mais uma vez. Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado, então, secretário Nelson Gonçalves. Obrigado a vocês. Até a próxima e seja feliz.